Seja bem-vindo à nossa aula de número 55 de 93 a princípio. Estamos estudando agora o artigo 26A. O que você vai comentar em sala de aula com seu aluno em relação ao artigo 26A? O 26A trata do estudo das matrizes afro-brasileiras e indígenas na formação do povo brasileiro. Pois bem, diz o 26A que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, sejam eles públicos, sejam eles privados, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, exatamente. Então, a fim de realçar esse conhecimento na mente do seu aluno, em um curso preparatório para concurso, você utiliza esse gráfico. Torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Aonde? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio públicos. E onde mais? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio privados. Em ambos os estabelecimentos, sejam públicos ou privados, no ensino fundamental e no ensino médio, teremos o estudo da cultura afro-brasileira e indígena. Aí você agora tem que tomar um cuidado, porque, óbvio, houve aqui uma escorregada por parte do legislador, e isso é muito importante. Essa percepção ela é muito importante. Por que essa percepção é muito importante? O artigo 19 foi alterado, e o artigo 20 foi revogado. Exatamente isso. Não pira não. Reflete comigo aqui. Artigo 19 alterado, artigo 20 revogado. Só lembrando, o artigo 19 tratava das categorias de instituição de ensino e dividia as instituições de ensino em públicas e privadas. E dividia as privadas em particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Essa já seria a sequência do artigo 20, que foi revogado. O artigo 19 foi alterado no ano de 2019, dividindo agora as instituições de ensino em três categorias: as públicas, as privadas e as comunitárias. Alteraram o 19, mas esqueceram de vir aqui, no artigo que estamos estudando, que é o 26A, fazer a respectiva alteração, porque o certo agora seria termos aqui que torna-se também obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de ensino fundamental e médio comunitárias, abarcando assim todas as categorias de instituições, porque nelas o ensino também é obrigatório. Não obstante, para fins de LDB não ficou sendo. Por quê? Porque alteraram o 19, criando uma nova categoria, que era a categoria das comunitárias, que antes era uma subcategoria das instituições privadas, virou uma categoria por si só, e ao alterar lá, deveriam ter vindo aqui, alterar aqui na LDB, no seu artigo 26A, aonde colocaremos aqui a terceira categoria, também as instituições de ensino fundamental e médio comunitárias, mas não foi feito. E aí qual é o perigo na tua prova? Na prova do teu aluno, você está ensinando para pessoas que vão fazer prova de concurso. Não obstante, nada impede de você fazer uma prova também. É o seu examinador fazer uma pergunta de cunho genérico. Porque se ele fizer uma pergunta de cunho genérico, ela não tem previsão na LDB. No mundo prático, até tem, mas na LDB não tem previsão legislativa, não na LDB. Segundo a LDB, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de ensino fundamental e médio. Nas instituições de ensino fundamental e médio. Aí você pensa, bem, instituição de ensino fundamental e médio é pública, é privada, e é comunitária. Se eu falar só instituições de ensino fundamental e médio e não colocar ali público e privado, só colocar fundamental e médio, instituições de ensino, eu estou abarcando, segundo o artigo 19, também as comunitárias. E as comunitárias não têm previsão no artigo 26A. Então a pergunta genérica implica erro em prova, porque a comunitária não está presente. Deu para entender? Acredito que sim. Bem, só para a gente fechar, o parágrafo 1º informa ainda que o conteúdo programático
a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômica e política pertinentes à história do Brasil. É óbvio que você não vai ler isso em sala de aula, porque isso aí qualquer um faz, qualquer um lê. Se é para ler, o teu aluno lê. Você vai facilitar a vida dele. Você, professor, você vai facilitar a vida do seu aluno. Então, veja lá, o conteúdo programático a que se refere este artigo. Que conteúdo? Só volta aqui. É esse aqui. O estudo obrigatório da cultura, da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Esse é o conteúdo, tá? Esse conteúdo vai abranger uma série de tópicos. São tópicos, é o conteúdo programático dessa disciplina, por assim dizer, desse tema, não dessa disciplina, porque não é uma disciplina, é um tema. Então, você facilita ele dessa forma. O conteúdo programático de história e cultura afro-brasileira e indígena. É esse conteúdo que a gente vai trabalhar. O que ele tem que levar em consideração? O estudo da África, da história da África e dos africanos. Além disso, a luta dos negros no Brasil. Além disso, a luta dos povos indígenas no Brasil. Além disso, a cultura negra e indígena brasileira. O negro e o índio na formação da sociedade nacional. E, por último, as contribuições nas áreas social, econômica, política e política pertinentes à história do Brasil. Então veja, assim que você dá aula, é assim que você tem que trabalhar. Eu estou te mostrando isso e estou te entregando de bandeja, mas nas outras aulas que eventualmente você monte, de uma legislação e educação que a gente ainda não trabalhou, você não dá isso aqui em sala de aula. Aqui, coisa horrível. Você não trabalha isso assim. Porque se é para trabalhar isso assim, seu aluno vai dizer, se é para ler, eu leio em casa. O professor não me dá nem pelo menos um esqueminha gráfico que me permita facilitar o meu entendimento, o meu estudo, a minha revisão. Isso aqui é o mínimo que você vai fazer, é proporcionar um esquema gráfico que dê ao seu aluno uma maior facilidade de entendimento. Veja que fica muito mais palatável dessa forma do que na forma de um texto corrido, ok? Muito bem. Então, vale a pena ainda destacar que estamos falando aqui do estudo, da luta, e eu estou bem na frente do gráfico. Volta. Beleza, agora sim. Estamos falando do estudo, da luta, vamos falar da cultura, vamos falar da formação da sociedade e vamos falar da contribuição, passei direto. Vamos lá. De quem? Dos povos negros e indígenas. O estudo, a luta, a cultura, a formação da sociedade e a contribuição. É o resumo do resumo do resumo. É o extrato. Resumo do resumo do resumo do quê? Disso aqui que eu acabei de mostrar aqui, ó. É o estudo. Vem pra cá. É o estudo. Primeira palavra. É a luta. É a luta também. É a cultura. É a formação. É a contribuição. É o extrato disso aqui. É isso aqui. O estudo, a luta, a cultura, a formação da sociedade e a contribuição. E aí como é que seu aluno começa a estudar? Ele começa a estudar a partir daqui. Memoriza, estudo, 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 estudo. A luta, a luta, a luta, a luta. A cultura, 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 cultura. A formação da sociedade, a contribuição. Depois que ele memoriza isso, ele vem para cá. E começa a estudar isso aqui, o estudo. Estudo do quê? É o estudo da história da África e dos africanos. A luta é a luta do quê? É a luta do negro no Brasil e a luta dos povos indígenas no Brasil. Legal. E a cultura? A cultura de quem? A cultura negra e indígena. E a formação da sociedade nacional através do negro e do índio. E as contribuições? Contribuições em que áreas? Nas áreas social, econômica e política pertinentes. E aí, por último, ele vai pegar e ler o texto da lei. Isso, na verdade, aqui, essa leitura é a última parte.
no estudo do 26A. É a última parte que o aluno tem que fazer. É ler o texto propriamente dito. Ele vai começar, como eu mostrei para vocês, aqui, com essa pirâmide, memorizando as primeiras palavras ou palavras-chave de cada um dos temas dentro desse conteúdo programático. Depois ele vai para a síntese do tema e depois para o texto propriamente dito. Perfeito? Muito bem. Para isso, torna-se imprescindível também a gente combinar isso com a regra do parágrafo 2º, que diz que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, nas áreas de literatura e nas áreas de história brasileira. Então, assim como você tem um tecido, aquela imagem representa um tecido, e um tecido tem as suas tramas, e uma trama é transversal à outra, nessa urdidura, os conteúdos relativos à cultura e à história afro-brasileira devem ser transversais a todas as disciplinas. É um tema transversal, embora não esteja expresso com esse termo dentro da LDB. E em especial, Hammurabi, você está dizendo que o professor de matemática tem que falar de história e cultura afro-brasileira? Sim. O professor de física tem que falar de história e cultura afro-brasileira? Sim. Porque está aqui, serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial. Isso é, todo o currículo, isso é transversal a todas as disciplinas, em especial. Em que disciplinas? Em especial nas disciplinas de educação artística. Fiquei bem na frente de novo, estou dormindo, hein? Desculpa. Estou gravando esse vídeo de manhã cedo. Educação artística, literatura e história brasileira. Em especial nesses, mas a bem da verdade é em todo o currículo. Estes vão apresentar com mais ênfase. E aí eu acabei colocando errado e antecedi. Eu vou dar uma sugestão para você que está aí em casa e gosta de assistir Netflix. Nós temos hoje no Netflix uma série de documentários chamados Guerras do Brasil.doc. Então procure na Netflix guerrasdobrasil.doc. O conteúdo dessa série de documentários vai ajudar você a ter mais conteúdo para falar do 26A com mais propriedade. Então assim estamos fechando o estudo do artigo 26A. Desculpem aí as pequenas gafes, uma manhã de domingo, é muito cedo ainda, é o horário que eu tenho às vezes para poder gravar uma aula, eu estou dormindo aí um pouquinho, ok? Te vejo no próximo encontro. Um grande abraço, fique com Deus e até breve.